Passamos a palavra ao nosso irmão Divaldo Pereira Santos. Tá ligado? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias quase semelhantes a estes dias. A velha Palestina, desde o governo de Pompeu, fora entregue à Síria, e a submissão do hebreu tornara-se uma escravidão dolorosa. O legado sírio comandava as aspirações do povo que se acreditava elegido por Deus. As provações tornavam-se insuportáveis, porque o governo central de Roma conhecia as lutas interminas daquele povo encravado no Oriente. Não poucas queixas chegavam daquele pedaço de terra aos ouvidos do imperador. Por outro lado, a comunidade hebraica em Roma desempenhava um papel de alta relevância. Herodes o Grande, que antecedera aqueles dias, fora colocado para submeter o hebreu ao tacão de um estrangeiro. Ele não era judeu, era asmoneu. E dessa forma havia uma luta político-religiosa entre o governante e os governados, para atenuar a situação desagradável. Herodes optara por casar-se com uma princesa muito simpática ao povo hebreu, mas que também era asmoneia. Tudo seguia no ritmo mais ou menos de pavor, porque Herodes, o Grande, experimentava uma situação deplorável na área psicológica. Portador de esquizofrenia, ele se tornara célebre pela crueldade, sendo analisado por Giovanni Papini, o emérito escritor italiano, como o homem mais perverso do seu século. Para manter-se no poder, não tergiversara em assassinar os próprios filhos. E por essa razão, aconteceu algo inusitado no período de Herodes o Grande. Nasceu Jesus. Preservando seu poder e sabendo de que os 4 filhos mantinham seu caráter, ele havia dividido a Palestina em 4 regiões. Tratava-se de uma tetrarquia, mas preferimos situar-nos numa delas, na Baixa Galileia. Israel está dividido em situações geográficas muito particulares. Ali está a região mais profunda do planeta terrestre, onde se encontra o Mar Morto. São 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Porém, acima, decorrente de águas delicadas que descem do norte pelas montanhas, está a Galileia. A Galileia é considerada uma região risonha e franca, região de pesca, de homens e de mulheres humildes. Cafarnaum, uma das suas cidades, é tipicamente a cidade de pescadores. Mas o mar, de onde se retiram os maiores alimentos, não só para a Galileia, mas também para outras regiões, é celebrizado porque aquele córrego que desce e que vai à região profunda de 200 metros abaixo do nível do mar, tem um volume de águas menor do que o da Baía de Guanabara. No entanto, pela sua situação geográfica, ele é passível de tempestades. De repente, verdadeiros tufões sacodem-lhe as águas, e a tempestade varre aquela região
que se encontra praticamente dentro do vale. Mas a cidade de Cafarnaum é próspera, e na sua prosperidade acompanha as intrigas da corte. É naquela região que se escreverá a mais bela história da humanidade. Porque no mês de Nisan, do ano de 29 da nossa era, tratava-se de um sábado. E o hebreu reserva o dia de sábado para os cuidados espirituais. Desde a sexta-feira, às 18 horas, começa o sábado. Nenhuma atividade está prevista para ser permitida se a lei condena. Mesmo uma caminhada, ela não pode ultrapassar determinado número de passos. Carregar um volume também tem o seu peso controlado. Mas os olhos de César acompanham essa Galileia humilde e revolucionária. Várias vezes na Galileia levantaram-se heróis que foram sufocados em sangue. Não fazia muito, um certo Judas Macabeu desejou levantar-se para, na condição de Messias, de profeta, expulsar aqueles que eram submetidos a Roma. E naturalmente execrado foi crucificado. A Galileia era mal vista, porque ao mesmo tempo era uma região de pouca cultura. O hebreu normal frequentava a sua casa religiosa, e ali era escola, era santuário político, era também vida social, até hoje. E a Galileia cada vez mais parecia não suportar a dominação de Roma. De repente, no sábado, pela manhã, há um certo ruído na praia. Uma movimentação inusitada parece anunciar uma festa não programada. O mar da Galileia é aureolado por uma praia de seixos, de pedras miúdas e de areia na tonalidade marrom. Árvores vetustas e venerandas projetam a sua sombra. De um lado, a grande cordilheira da chamada Decápolis, 10 cidades gregas que ficavam do outro lado, na maioria delas em abandono, mas no lado verdejante e fresco, em que a temperatura era tão agradável que por 2 vezes a rainha Cleópatra viera do Egito para desfrutar as bênçãos do verão. Aquela Galileia romanesca e doce, onde medram as flores miúdas e as mangueiras desajeitadas, salpicadas de frutos saborosos, é também a região silvestre da balsamina, do lírio do campo e das rosas de Sharon. A sua paisagem ainda hoje é caracterizada por um céu de turquesa, em que as nuvens andarilhas parecem aplaudidas pelo vento, que as sopra na direção do poente. Naquele sábado, portanto, era Nisan, março, abril, tanto sopravam os ventos do inverno, como as primeiras manifestações de calor da primavera ridente e perfumada. Numa casa quadrangular, de pedra vulcânica, com algumas acomodações internas, há uma movimentação inusitada. A casa de um pescador, Simão Bar Jonas. O que equivale dizer Simão, filho de Jonas? Ele é um homem de aproximadamente 40 anos, casado, vive com a própria sogra, não tem filhos, mas ele vem de uma tradição de pescadores que vai à 4ª geração passada. Ele é um homem de estatura, 1,70 m mais ou menos, de bíceps fortes. A testa é atrevida, a tez é queimada do sol. Os braços são resistentes de manejar as redes que atira com precisão nas águas encapeladas. Ali naquela casa, algo vai acontecer, porque a multidão acorre exatamente na casa do pescador e à sua casa.
porque uma notícia correra de boca a ouvido. Não há melhor propaganda do que essa verbal. Quando você conta a alguém, se lhe pede segredo. O segredo naturalmente desmaia no próprio ouvido. E logo a voz da notícia repassa. A semelhança de um perfume delicado de um lírio do campo que a brisa esparge sobre um pântano fétido. Anunciava-se que chegara o Messias, mas o Messias era uma personalidade singular. Deveria chegar a Israel em um corcel branco para dominar as mentes. Cavalgando, ele traria um exército soberano para vencer Roma, humilhá-la e submetê-la ao talante de um novo rei, que estaria acima de todos os reis, Jeová. Jeová, cujo nome era proibido pronunciar, era naturalmente o Deus único de Moisés. Era o Deus de Jacó, de Isaac, os pais da raça. Dessa forma, de repente, quando a casa é invadida pela multidão, numa porta que dava para o mar, aparece uma figura peculiar, um homem de 1,74 m a 78 mais ou menos, esguio, pesando 70 quilos aproximadamente. A cabeleira é abundante e desce-lhe sobre os ombros. É nazareno. E o nazareno masculino não corta o cabelo nunca, nem também faz a barba. A barba desce-lhe ondulada sobre o tórax e mistura-se naqueles cabelos uma tonalidade do ouro velho ou dos latões, os metais sujos. Mas há uma ternura naquele rosto que penetra os corações. Não se poderia definir se era austeridade ou se era a inocência de uma criança. 2 olhos azuis, colocados no céu da face, parecem 2 estrelas que brilhassem numa noite escura. O nariz anguloso, com a característica hebreia e o queixo muito bem desenhado, dão-lhe a postura de um grande conquistador. Ele sorri, mas o seu sorriso é mais uma expressão de carinho sobre aquelas almas atormentadas que silenciam ante a dúlcida magia do seu olhar. O seu olhar é tão suave como um perfume, e a sua voz, que agora se ergue, faz lembrar uma flauta, tocada à distância, que o vento traz os seus acordes. E ele, descerrando os lábios, ante o silêncio que se fez natural, disse: eu vos trago a minha paz. Não a paz que o mundo oferece, mas aquela paz que somente eu a posso dar. A paz do coração. A paz do mundo é resultado da guerra, dos conflitos, da dominação de uns sobre outros. Mas eu vos trago a dúlcima paz da tranquilidade. Eu venho trazer-vos a suavidade do reino dos céus, que está emboscado no próprio coração. As pessoas cerram os olhos. Ali estão leprosos, prostitutas, ébrios e aleijados. Ali está a ralé, como se chama em hebraico, Am-ha-haretz. Não vale nada os homens da terra, aqueles que são deserdados de esperança e do menor carinho. E eles cerram os olhos e ouvem aquela voz que lhes penetra como um bálsamo, suavizando a ardência de feridas abertas e chagas vivas. A minha paz. A minha paz somente eu a posso dar. Porque para que ela penetre o amor como se for um unguento, que atravessando os poros da pele chega até a intimidade do coração, é necessário amar. E o amor é a fonte da juventude, é o poema de alegria, é o Pai celestial dos corações. As pessoas sorriem. Parece que desde há muito sentiu falta dessas palavras. Quem de nós não sente sede de carícia? Quem de nós está tão repleto de júbilo
que não sente o coração muitas vezes envolto nos tecidos escuros da saudade. Quem de nós não aspira pelo amor, seja de que forma se nos manifeste? Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Aquela voz penetra, e cada qual a escuta conforme a sua necessidade. Então ele diz ainda de maneira mais suave: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Se me deparo nos venire ad me, vinde, pois, a mim, e eu vos consolarei. Há uma pausa, dessas pausas que pronunciam novidades profundas, desses silêncios que falam mais do que uma sinfonia. E alguém grita lá de fora: Rabi, mestre, apiada-te de mim e ajuda-me. A voz vem do lado de fora, naquele redor em que a multidão está em volta da casa, que é superlotada, não aguenta mais ninguém. E as pessoas, no seu egoísmo natural, gritam: impossível passar. Digam a esse louco para que se cale. Mas a voz aboia, uma sinfonia de dor e de ternura: Rabi, apiada-te de mim. Eu sou paralítico, Senhor. E alguém diz: leve-no pelo telhado. Porque as casas da época mantinham um pátio superior com uma claraboia, para poder entrar os ventos alísios do entardecer, refrescar o pátio e entrar na intimidade da casa. Uma escada de granito e de substância vulcânica é agora balançada por passos apressados que sobem na direção do pátio de cima, e todos olham. As sombras bailam na claridade do dia. O sol derrama dardos luminosos sobre a terra, e há uma inquietação e expectativa muito grande, quando de repente aparece uma esteira lodacenta, amarrada nas quatro pontas por cordas vigorosas, e desce, e sobre ela um corpo cadaverizado, os ossos à mostra quase, a pele forrando os maxilares, os zigomas da face parecem querer romper o tecido delicado. E ele desce até ficar no chão e todos olham. Era um paralítico muito conhecido na cidade. Então Jesus o olha e ele transpira. O joelho parece cimentado por uma paralisia irrecuperável. Então ele ergue os braços e em pranto grita: Rabi, apiada-te de mim, porque eu sou paralítico faz 5 lustros, 25 anos. Jesus olha a multidão, e a multidão reage de uma forma normal. Se és o Rabi, cura-o, para que nós vejamos e assim criamos. Até hoje assim. Cura para que nós vejamos. O Rabi olha para aquele homem que lhe parece familiar e pergunta suavemente: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? E Natanael, agora dominado por uma certeza, apresenta na face uma interrogação e pergunta: Rabi, tu me conheces? Tu nunca me vistes, mas tu me conheces, Rabi? Ó Natanael, ergo bonus pastor sum. Eu sou meu pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Não te surpreendas, pois, de que eu te diga, Natanael, e te pergunte: tu crês que eu te posso curar? Na moderna psicoterapia,
É necessário, diz o Dr. Bernie Siegel, o notável cancerologista da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. São indispensáveis 4 fatores para a cura do câncer. O primeiro fator é o doente querer sarar. O segundo fator é a crença em Deus. O terceiro fator é a crença no médico. E o quarto fator é lutar sem desânimo. Esse homem ex-materialista, que eu tive a honra de conhecer, assevera que isso é a clerologia, é a maneira clerical da crença na cirurgia transpessoal. E é natural que sempre se pergunte ao indivíduo: você quer que eu lhe cure? Porque nem todos querem ficar curados. A doença é um bom mecanismo psicológico para o indivíduo refugiar-se na infelicidade. Todos nós gostamos de muitas vezes simular inconscientemente determinados estados patológicos. E como gostamos de ser vítimas, é necessário que haja alguém culpado. No caso, a doença. Desejamos a cura, mas não a queremos. E daí é necessário que haja este querer, para que então os nossos neurônios cerebrais, produzindo neuropeptídeos, façam as neurocomunicações de maneira eficaz. E o doente responde a Jesus: eu quero. E tu crês que eu te posso curar? Oh, eu creio. Se tu me conheces, tu sabes das minhas dores e das minhas agonias. Então cura-me. O mestre olha para o homem. A multidão acompanha-lhe os menores gestos. E ele diz suave e energicamente: Natanael, bem-Anias, eu te ordeno em nome de meu pai, levanta-te e anda. Natanael ergue os braços magros, crava os cotovelos no chão, dá um impulso, mas não consegue o equilíbrio e tomba sob um vagador. A multidão tem uma exclamação de dúvida: oh! Mas agora Jesus está genuflexo. Olha nos olhos de Natanael. Parece que chispas luminosas vinculam aqueles dois um ao outro. E ele pergunta agora com a voz firme, cultural: Natanael, Elias, tu crês que eu te posso curar? Levanta-te. E também ele se levanta. E Natanael, como se tivesse uma catapulta invisível nas costas, ergue-se e oscila como um pêndulo de relógio estando de pé. O suor escorre em abundância. Ele o retira da face e agora, vis a vis com Jesus, pergunta: que queres que eu faça? Que te apresentes aos doutores, que vás e que a todos digas o poder daquele que vem em nome de Deus. Naturalmente, esta frase causa certo espanto, porque invariavelmente, depois que ele curava, mandava o doente anunciá-lo aos doutores da lei. É necessário conhecer-se um pouco da legislação da época. À época, qualquer pessoa que tivesse determinada enfermidade infecto-contagiosa, particularmente a lepra, a loucura, dermatoses generalizadas, a tuberculose, que era desconhecida, mas era chamada peste branca, eram excluídas do livro da vida. Cada qual era registrado como até hoje. E desde que uma enfermidade perversa e incurável tomava conta, era mandado para fora da cidade de um nome riscado. Ao restituir a saúde do paciente, ele mandava apresentar-se aos doutores para que recolocasse o seu nome no livro dos vivos. E Natanael enrola a esteira, dá um grito: aleluia, hosanas ao Filho de Deus. A multidão abre alas e ele desaparece. Um silêncio mortal. A expectativa agora é uma surpresa. E uma mulher que tem uma filhinha ao colo grita: Rabi,
Apiada-te da minha filha, é cega. Acerca-se-lhe e ele toca os olhos da menina. A manga da indumentária larga rocia o peito da mulher. Ambas fremem e a menina grita quando o raio de luz agora lhe fere o nervo óptico e ela recupera a visão. E alguém grita: Rabi, mestre, Senhor, ajuda-me, cura minha lepra, ajuda-me no transtorno, Senhor. E Pedro, o dono da casa, estava na outra porta da sala de entrada e exultava, dizia-se de si para consigo: que felicidade! O Rabi está na minha casa. Que felicidade ter o mestre! Quem não teria essa felicidade? E olha para o Rabi como se for um cão São Bernardo, atendendo alguém de terna expectativa de amor. O dia murcha na boca do entardecer. E quando o sol declina e apenas fica o leque de ouro com as últimas plumas, coroando as nuvens daquelas tonalidades fortes e douradas, o mestre olha para Pedro com uma expressão indefinível. A multidão curada ia e mandava nova multidão de deserdados. É sempre assim. Porque a terra é uma escola-hospital ou um hospital-escola. Somos todos doentes da alma. E sempre estamos à cura, na sua procura, para as enfermidades do corpo. Mas naquele momento, depois de um dia de desgaste, o mestre olha para Simão e Simão compreende: o mestre estava cansado. Era transcendente, mas era humano. Então Simão se exalta, empurra as pessoas e grita: ide, ide para fora. O Rabi está cansado, ide, ide. E toma do Rabi com imensa ternura. Essa ternura, esse carinho, essa mão de seda que lhe escorre pelos cabelos abundantes, leva-o à praia. Jesus havia elegido a natureza como seu tabernáculo e o mar. Aquele mar cantante, de ondas, à semelhança de bordados de mirro, como rendas que se despedaçam nas praias marrons, beijando suavemente as areias frescas. E leva Jesus até uma pedra, à sombra de uma figueira vetusta. A noite desce sem preâmbulos. As primeiras estrelas pilipilam no céu longínquo, cintilando uma doce canção de infinito. E o mestre sentado, escutando o barulhar das águas do mar, está no silêncio profundo que comove Pedro, sentado no chão, olhando aqueles olhos transparentes perdidos no infinito. Subitamente, a doce claridade de prata da lua, que se arrebenta nas águas agora transparentes do mar, Pedro percebe que ele chora. Ele pergunta: Senhor, tu choras, ó Pedro? Sim, mas deve ser de alegria, porque hoje é o dia que se inscreve na pauta da nossa vida. Tu curaste. Eu conheço pessoalmente a Natanael Ben Elias, o miserável, a quem sempre levo os peixes que restam depois do meio-dia. Há muitos anos, faz muitos anos que eu o socorro. Aquela mulher cega que também eu conheço, tu libertaste da escuridão que a dominava. E aquele leproso que foi apedrejado na entrada da cidade, eu vi as carnes fremirem e de imediato a pele recuperar-se, sem nenhuma cicatriz. Senhor, é de alegria que tu choras? Não, Pedro, é de tristeza. Mas eu não entendo, porque hoje é o dia festivo e tu choras. Sim, Pedro, choro, porque não me entendeis, nem tu, nem eles. Tu falas de Natanael. É verdade que eu recomendei-lhe a recuperação do corpo e consegui. Mas nesse momento ele está numa tasca com mulheres equivocadas
bebendo e dizendo: vede, nenhuma paralisia, vede meu corpo, nenhuma marca. E ele agora pensa na sensualidade, no prazer. E o leproso está no leito de uma meretriz e diz para ela: o mestre me curou, vê-me, aonde estão as úlceras pútridas, a carne despedaçada e em decomposição. O rabi deu-me vida e eu vou beber até a última gota da taça do prazer. E a mulher cega olha as pessoas agora desconfiada. E então ela diz: cobrarei centil por centil. Aqueles miseráveis que me desdenharam, aqueles que me perseguiram por causa da loucura da cegueira, e que me ameaçavam expulsar do circo dos vivos, ele me curou. Agora sim eu pretendo vingar. Pedro, tu crês que se coloca vinho bom em odres, em vasos sujos, o vinho a vinagre? E tu podes crer que se coloca tela nova em tecido velho e podre como remendo, o rombo será maior. Não penses que eu venha trazer o sublime licor da paz para odres sujos e perigosos, nem trazer a palavra do reino dos céus para aqueles que se não pretendem renovar e aguardando pelos remendos transitórios até que cheguem outras doenças, exaltam meu nome. Não, Pedro. Mas por enquanto será assim. As criaturas ainda necessitam de ver para crer. Um dia, ele levantou-se, a sua figura no claro escuro do luar parecia de uma seta de luz que desferisse voo na direção do infinito. Um dia virá, nem longe nem perto, e que na orfandade das criaturas humanas eu mandarei o Consolador dizer verdades novas, verdades que ainda não podeis entender. Um dia entender-me-ão, porque eu voltarei na condição do pastor que vela, que cuida, que ampara as suas ovelhas. E naturalmente a noite transformou-se em madrugada. A história narra-nos uma vida singular, a vida mais especial que já existiu na Terra. Mito, fábula, realidade, socialista, homem revolucionário, que importa? Ernesto Renan, o materialista da Academia Francesa de Letras, dizia: o vulto incomparável do homem. E da mesma forma, o grande escritor italiano ateu, a quem nos referimos há pouco, irá dizer que a vida de Jesus é a mais desafiadora do mundo, porque ele próprio a escreveu depois que se voltou para o Cristo. A história nos fala de homens e mulheres que, mesmo ateus, fascinaram-se com a grandeza de Jesus. Nietzsche, pessimista, adorava-o. Voltaire achava que o Cristo de Deus é a figura mais paradoxal da humanidade. Napoleão referia-se-lhe com respeito e com uma curvatura de cabeça. Mas se nós olharmos os grandes filósofos, Kant e aqueles que constituíram o pensamento novo do século XIX, referem-se a Jesus com todo respeito. Se esse não considera um homem de mensagem religiosa, considera-o como um grande filósofo. Aquele outro como ético. E se nós chegarmos a Heidegger, a quem se deve a filosofia do nazismo do século XX, ou ao notável companheiro que apresentou o existencialismo, Jean-Paul Sartre, veremos que esse via em Jesus uma figura incomum. E Madame de Beauvoir também considerava Jesus aquele homem amado que ninguém podia compreender. Porque Jesus é um divisor da história da humanidade.
A doutora Hannah Wolff, essa notável psicanalista alemã, estabelece que ele foi o maior psicoterapeuta que a humanidade conheceu, há 2000 anos já. E que ele era tão moderno que nem os hippies conseguiram viver sem Jesus. Enquanto eles anunciavam a flor e o amor, criaram a ópera pop, Jesus Superstar. A figura deste homem ímpar é tão fascinante que na revolução do feminismo, aquelas mulheres desesperadas da Inglaterra e da América e do mundo da busca do lugar ao sol diziam: Jesus era feminista, porque ele se compadecia das mulheres e as dignificava. Porém, o mais notável é que as mulheres foram muito mais fiéis do que os homens. No Calvário, só havia um discípulo do sexo masculino, um rapazito de 18 anos. Mas nós, mulheres, estávamos lá. Maria, a meretriz de Magdala, Maria de Jerusalém, Maria, a Santíssima, a Verônica, Miriam, e citavam as mulheres como exemplo de estoicismo, que não podiam continuar vítima da situação discriminatória do machismo tradicional. E ganharam a guerra. Hoje encontramos mulheres notáveis, como a primeira-ministra da Alemanha, como a presidente da República do Brasil, agora demitida, um fenômeno histórico e político, mas também a primeira-ministra do Chile, e quantas outras da Ásia muçulmana. A mulher destacando-se pelos valores da sua grandiosidade moral, pela sensibilidade hormonal, pelas manifestações da sua manifestação de ternura. Jesus era feminista e dedicava a sua atenção à mulher por considerá-la não um ser superior, mas um ser digno dos valores atribuídos ao homem. É este Jesus que, durante 2 anos e 2 meses, revoluciona a história. Os seus feitos, verdadeiros ou não, a sua mensagem de vida testemunhada por milhares de pessoas, merecem hoje, das neurociências, estudos muito especiais. Da física quântica, ele ultrapassou os limites da antiga física newtoniana. Se avançarmos para o conhecimento dos astrofísicos, veremos também Jesus à frente desta notável ideia da pluralidade dos mundos habitados. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu vou, no dia dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. As muitas moradas na casa do Pai, exatamente aquelas que brilham no universo, e que a cultura dizia que as estrelas eram lâmpadas mágicas que Deus colocava à noite para diminuir a escuridão. Quanta santa ingenuidade! Ao tempo em que afirmavam, como os gregos, que o mundo tinha a forma de um disco, tendo por capital Atenas, para os gregos, tendo como centro Jerusalém. Qualquer viagem na direção do oeste ou do leste caía no abismo e era a criatura devorada pelos dragões. Até que, em Portugal, Vasco da Gama parte do coração de Lisboa pelo Rio Tejo, adentra-se pelo Atlântico, viaja na mesma direção e prova a esferosidade da Terra. É o período da Revolução, o século XVI, o século XVII. A religião dominadora cede lugar agora a novas perspectivas. Mas logo depois que ele morre, a criatura humana é dominada por um certo fascínio. E nós temos 225 anos de perseguições inclementes. Os historiadores do cristianismo afirmam que foram levados ao Holocausto aproximadamente 1 milhão de mártires, que deram a sua vida cantando hinos de alegria pela glória imensa de o amar, de o servir.
E a sua doutrina feita de ternura é um tratado de filosofia que explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, já que o Talmud e toda a doutrina que diz respeito ao Sinédrio é reencarnacionista. A reencarnação estava na escola neoplatônica, essa notável escola que foi criada por Amônio Sacas no ano 150 da nossa era, caracteriza-se pela presença de Agostinho de Hipona, o homem mais lúcido dos séculos III e IV, que a Igreja considera seu primeiro doutor, e que nos escreve o De Profundis, o Confiteor, a Cidade de Deus, 30 volumes. Escritor ímpar, ele é o primeiro autopsicanalizador, porque ele faz a sua confissão dizendo: eu era perverso. Eu me comprazia em roubar, em furtar, em fazer o mal. Eu me comprazia em ter uma vida devassa. Bem, devassa para ele era trocar de parceiras, mas não tinha parceiros simultâneos como hoje, é muito comum. E eles se consideravam ser abjeto até encontrar Jesus. Depois de encontrá-lo, ele tem a oportunidade de dizer: nunca mais a concupiscência perturbou meu sentimento, nem meu coração. Sem considerarmos Orígenes, que escreveu a história da futura igreja numa obra chamada A Doutrina dos Princípios. Tertuliano, que escreveu a doutrina da apologética. Próprios, e o número notável de homens e mulheres neoplatônicos que restauraram a filosofia de Platão eram cristãos. E encontraram a mensagem de Jesus como um doce bálsamo para a ardência das aflições humanas. Até o dia em que Constantino, guerreando o adversário político em Roma, sobre o rio Tíbere, na ponte Milvia, venceu a luta sobre Maxêncio e tornou-se imperador de Roma. É curioso, narra a lenda ou a história que ele teve um sonho. Ele odiava o cristianismo. Estamos no ano 312 da nossa era. E ele teve um sonho peculiar. Se tu colocares nos estandartes, nas bandeiras de guerra, esta frase e este sinal, tu vencerás a guerra. Com este sinal vencereis, escrito em latim. E ao acordar, por via das dúvidas, ele mandou colocar em todas as bandeiras e bandeirinhas aquela frase significativa. E lutando contra Maxêncio, que desejava também o império, aquele perdeu, e ele tornou-se o primeiro imperador da nova era. No dia 13 de julho do ano 313, na cidade de Milão, ele lança o edito, dizendo que a partir daquele momento o cristianismo podia ser adotado em Roma e tinha liberdade de prática. E ele próprio torna-se cristão. E desse momento de liberdade, o cristianismo começa a deperecer, a perder a sua grandeza. Porque toda vez quando saímos de um cativeiro e buscamos a liberdade, não sabemos o que é a liberdade. Narra Viktor Frankl, na sua bela obra autobiográfica, quando ele sai do campo de concentração, o mais terrível da humanidade, aquele campo cruel, em que a febre tifoide devorava vidas, e ele estava dentro de uma enfermaria com febre tifoide. Ele não sabia exatamente para onde ir, porque ali estavam os portões abertos. O forno de cremar estava apagado. A fumaça de carne humana havia desaparecido. Então ele, que era um grande psiquiatra vienense, pergunta o que é a liberdade. Um pedaço de papel, o nosso passaporte. Ele é a nossa liberdade. Transitamos de um lado para o outro e a nossa vida está estabelecida naquele pedaço de papel pardo amarelado, ou de qualquer outra cor. E então ele diz que o primeiro passo do indivíduo que se torna livre é a libertinagem. O excesso de liberdade, porque não tem limite.
desde a punição escravocrata ao desejo imenso do prazer. Depois é que vem o equilíbrio. É o que nós estamos vivendo no sentido ético. Descemos as mais baixas expressões da carnificina, do individualismo, do sexismo, do erotismo e de todas as nossas funções de natureza orgânica e emocional. E constituímos uma sociedade triste, angustiada, depressiva, atormentada pelo pavor, como se a nossa consciência nos desse uma culpa de algo que não temos lembrança. Heranças de priscas eras do passado, heranças que estão na atualidade. E a partir de 313 o cristianismo emurcheceu, porque se uniu ao poder da igreja, e a estátua de Júpiter Capitolino, em bronze, foi derretida, e logo de imediato se construiu, através dela, a estátua de São Pedro, que está na porta da direita da entrada da igreja de São Pedro do Vaticano, em Roma. E então saímos de um politeísmo e voltamos a outro politeísmo. Não adorareis imagens, nem daquilo que está nos céus ou nas águas, porque eu sou o vosso Deus que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento da lei de Deus. E que com muita habilidade as religiões cortaram e colocaram apenas amar a Deus sobre todas as coisas. É farsa. Consulte-se a Bíblia e lá está, conforme acabamos de dizer. Mas eu sou um Deus que perdoa em toda geração, mas que castiga a partir da quarta geração. Como da quarta geração? Eu pratico um crime e na quarta geração alguém vai pagar? Sim. Porque na quarta geração serei eu mesmo. Eu não posso pagar na segunda, porque eu não posso ser meu filho. E raramente poderei ser meu neto, embora aconteça. E ele diz, em outras traduções, a partir da terceira e da quarta geração. Daí muita gente dizer, está pagando os crimes do avô. É o avô que voltou. Não há dúvida. Essa é uma das teses da doutrina da reencarnação, da boca de Deus, entre aspas, dos espíritos que ditaram a Moisés no Monte Sinai o Decálogo, o mais notável código de ética. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial e os americanos foram envolvidos, ao ser assinado o Tratado de Paz, as nações estabeleceram os itens. E o então presidente da República Americana ficou tomado de surpresa, porque eram tantos itens, que ele se irritou em determinado momento e disse, curioso, Deus, regendo o universo, se contentou com 10 itens. E nós não contentamos com livros e livros de leis, para mim bastam 10 itens. Mas Gandhi e Jesus disseram, basta amar. Porque os outros 9 são consequências naturais daquele primeiro. Quando ama, o indivíduo respeita pai e mãe. Quando ama, não calunia. Quando ama, não furta nem rouba. Quando ama, então é necessário apenas um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E a história prossegue até o momento do ano 552, quando Justiniano, imperador do Oriente, decreta que a reencarnação é uma heresia. E a partir dali os reencarnacionistas são perseguidos e cremados pela Santa Inquisição. São devorados pelo exílio, atirados às masmorras pelo crime, de acreditarem na multiplicidade das existências. Vem então o século XVII, e o materialismo de origem grega do atomismo renasce, através de 3 grandes pensadores, Hobbes, Gassendi e Locke. Curiosamente, Gassendi é sacerdote. Locke também é sacerdote, crê em Deus, mas acredita que a criatura é uma formação de átomos, no conceito grego. E quando esses átomos se desarticulam, vem a morte. Locke
pensador inglês, materialista, diz: eu só creio no que os meus sentidos tocam. É o século XVII. Mas é também o século de Blaise Pascal, de Lord Bacon. É o século notável dos grandes construtores da nova humanidade. É o período que dá lugar à aceitação do heliocentrismo, a velha doutrina do geocentrismo, da Terra como centro do universo, cai. E as criaturas humanas vão agora compreender a grandeza do pensamento de Johann Pascal e de tantos outros que estabelecem os códigos da ciência para o século XVIII, o século das luzes, o período em que o iluminismo francês enriquece a terra da magia, da cultura, da sabedoria, da iluminação. E logo depois aparecem as figuras inolvidáveis de Pestalozzi, nascido aqui na Suíça, ao lado de Voltaire, de Condorcet, de Montesquieu, de Diderot. E a 14 de julho de 1789 começa o grito da liberdade, da fraternidade, da igualdade, a Revolução Francesa. Não mais o poder absoluto dos reis, não mais a teocracia. Deus que fique no seu lugar e deixe a terra para nós. As lutas dos insígnios revolucionários derrubam a Bastilha e de imediato lançam em 1792 as bases dos direitos humanos. Já não somos escravos, nós temos liberdade. Os direitos da mulher. E Madame Roland, aquela mulher notável que veio da baixa corte e que se reunia no convento dos beneditinos, vai agora ter a cabeça decepada por lutar em favor dos direitos da criatura humana que a Revolução constituiu. Diante da guilhotina, na praça de Notre-Dame, ela ergue a cabeça triunfal e diz: ó liberdade! Ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome! Tem a cabeça decepada, mas a liberdade agora grita nos versos de Roger de Villers, La Marseillaise. A Marselhesa canta em toda parte, pedindo aos soldados que venham, a necessidade de derramar o sangue. A luz enfant de la patrie grita nas almas e a França ergue a bandeira das liberdades. E quando mais tarde Napoleão Bonaparte restaura a necessidade de voltar ao Império, no dia 2 de dezembro de 1804, em Lyon, nasce Hippolyte Léon Denis Arrivaille, um espírito que por volta de 1514, aqui próximo na cidade de Constança, teve a vida incinerada por causa da intolerância de um jovem cardeal que dele tinha ciúme. Queimado aqui, na cidade de Constança, que ele ergue um monumento à nossa vista praticamente, Ian Rus, Ian Pato, é colocado ali na fogueira. E quando uma mulher muito ignorante atira uma acha de lenha para aumentar as labaredas, ele a contempla sorrindo de sanctas, ingenuidade, a ignorância. E olha para a multidão e diz: hoje vós assais o pato, porque Rus, em tcheco, eslovaco, significa pato ou ganso. Mas um dia virá uma ave de luz que voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. No ano seguinte, um homem notável religioso de 82 anos, o jovem sacerdote de Praga, professor de latim, é queimado no mesmo lugar pelo crime de pedir a religião que falasse o idioma nacional. Na época, o alemão nesta região, porque a República Tchecoslovaca, como também a antiga parte deste terreno, pertenciam à Germânia. E é pelo crime de discordarem
dos crimes praticados pelo papado, eles pagam com a vida. Nasce, então, aproximadamente 400 anos, uma criança em Lyon, que vai estudar em Verdun, com o Insigne Pestalozzi. A partir dos 8 anos de idade, sua mãe leva-o de trem de Lyon a Verdun. E esse menino, aos 15 anos, substitui o mestre, o pai da escola moderna. Esse Pestalozzi que fascina, esse homem que se ajoelha diante da criança, para que ela não tenha medo do adulto que lhe parece um gigante. Ele que é protestante, lá no museu, está aberta a Bíblia na página que ele estava lendo quando morreu, ao lado do seu óculos. Ele cria uma nova mentalidade. A religião dizia que a criança é um adulto em miniatura. Aplicar surras na criança é um dever, porque quando o sangue sai, o conhecimento entra. Então ele dirá que a criança é o cérebro, uma folha de papel em branco, que cada um escreve nesse papel em branco o próprio destino e se torna o pai da escola nova. Logo depois, Froebel abre os primeiros jardins de infância. E ao lado de Pestalozzi, eles se encarregam da educação infanto-juvenil. O jovem Denis Arrivaille recebe o diploma e vai viver em Paris. Vai aplicar o método pestalozziano na cultura francesa. Paris era uma cidade ainda de adultos ignorantes e analfabetos. E na Rue de Saint-Faré, número 5, ele abre o seu instituto pedagógico. Não existe mais o edifício que foi derrubado. E ali, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, le professeur Rivaille, começa a lecionar matemática, gramática e outras doutrinas e se torna um emérito mestre. A escola vem à falência, porque ele era maior educador do que financista. Ele vincula-se a um tio, abre um negócio, e o tio, muito sábio, rouba-o cinicamente. Aliás, há uma anedota que eu acho notável. Havia 2 homens, um que tinha dinheiro e o outro que tinha inspiração. Fizeram uma sociedade. O que tinha inspiração ficou com dinheiro, e o que tinha dinheiro ficou com inspiração. Como era natural. E novamente abre falência. E com seu caráter reto, ele trabalha afanosamente no teatro como escrivão, como contabilista, para pagar as dívidas. Mas depois de ter libado seu nome, por volta de 1852, fenômenos curiosos que vieram dos Estados Unidos, através de Southampton, na Inglaterra, invadem Paris. E Paris, que é então a capital da moda, começa a atender a esses fenômenos. Havia um ditado que dizia: melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro desconhecido, do que ser aplaudido no mundo inteiro e em Paris ignorado. Mas se dizia também que tudo começava em Paris. Paris era a cidade das luzes. A moda começava de manhã, as ideias nasciam pela madrugada, ficavam velhas ao meio-dia, morriam de noite, porque no outro dia eram novas ideias. A cidade que nos deu Chateaubriand, o extraordinário gênio, que nos deu a literatura das mais belas, sem nenhum desprestígio para as outras nações, que até hoje dita a moda e o toque de beleza. Ali então o menino, agora o jovem, agora o adulto, casado com uma suave miniaturista, Amélie Gabrielle Baudet, a doce Gabi, ouve falar desses fenômenos inusitados e a insistência de um velho amigo que se dedicava à hipnose, ao transe. Ele vai assistir os fenômenos, a mesa que se agita, le table tournante. E então ele vê aquela mesita, o tampo de madeira arredondado, uma haste central e 3 patas. As pessoas põem a mão em cima do tampo, fazem perguntas e a pata da mesa se levanta e responde através de sinais. Mais tarde se concebe o Ijá,
aquela placa com as letras e o ponteiro, que se pondo o dedo, a letra, ou melhor, aquela pequena parte movimenta-se e escreve, sem que a pessoa deseje, pode botar 10 dedos um em cima do outro. E cada qual tem uma ideia, e a resposta é lógica. O professor Rivaio olha o fenômeno e diz, é uma fraude. Eu não posso conceber que uma mesa que não tem nervos nem cérebro possa pensar, até que me provem o contrário. E a mesinha respondeu, mas não é a mesa que pensa, somos nós, as almas dos homens que viveram na terra. Nós pensamos. E ele foi examinado na residência de um amigo, do Sr. Baudin, que tinha 2 filhas de 12 e 14 anos. Ele havia chegado da Martinica. A Martinica era uma ilha que pertencia à França. Era uma ilha de fumageiros. E ele tinha 58 cadernos de perguntas aos espíritos, respondidas através das meninas e das reuniões que se fizeram. Ele realiza um questionário dos mais impressionantes, desde a paleontologia até a ética, desde os fenômenos da psicologia profunda até os da psiquiatria, desde as pesquisas da física, da botânica e das doutrinas então vigentes, até as análises da física quântica. Na questão 540 desse livro, eles dirão, tudo evolve, nos leva a Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma em natureza. Tudo evolve, desde o átomo primitivo. Até então, se acreditava que o átomo era indivisível, átomo, que não pode dividir. O A é negativo, o tomo é a divisão. Então, desde os gregos até o momento em que o Röntgen consegue encontrar os raios X, até o momento em que se descobrem as várias ondulações, Madame Curie consegue encontrar a radioatividade na Sorbonne, depois de pesquisar toneladas e toneladas de Peckerblender. E logo depois, Einstein, por volta de 1905, apresenta o rascunho da teoria da relatividade do tempo e do espaço, na velha equação, E igual a mc2. Portanto, elevada à segunda potência. Nós vamos perceber que nesta obra de ciência há perguntas das várias doutrinas. Mas ele pergunta também aos espíritos qual o ser mais elevado que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Jesus é o ser mais elevado da humanidade. E essa doutrina nova vai receber o nome. Já existe o vocabulário espiritualismo, a crença na qual se aceita a presença de Deus e do Espírito. Mas a nova doutrina aceita isso e muito mais. A reencarnação, a comunicação dos chamados mortos, a pluralidade dos mundos habitados. Ele então cria uma palavra, espiritismo. É um neologismo por ele criado, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo material. Ciência de laboratório, porque os notáveis cientistas do século passado e presente levaram ao laboratório de análises químicas o ectoplasma para poder estudar a constituição molecular das células. As materializações realizadas pelo eminente Richer, por Crookes, aqui na Suíça por eminentes pensadores, na Alemanha por notáveis criadores do pensamento novo. E aquela ciência nos dá a filosofia de uma vida agradável, assinalada pela lógica, pela coragem, pelo bom viver e uma ética moral. A ética moral do cristianismo. Volta Jesus, volta a doutrina, vem o Consolador. Eu vos prometi o Consolador. E na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, Allan Kardec diz: à semelhança de um comandante que traz o seu exército
os espíritos de luz descem à Terra como estrelas para clarearem a nova era. Estamos vivendo um período muito singular, em que a ciência penetra nas micropartículas, desde o bóson de Higgs, às macropartículas, a essa teoria do todo, as galáxias, 200 bilhões de galáxias. Quem duvidar, é só abrir o Google e olhar galáxias. Mas essas galáxias que diariamente morrem pela falta da termodinâmica, da ciência que estuda o calor, e outras nascem da poeira das estrelas. As tradições diziam que Deus descansou no sábado, e Jesus desmentiu. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. O trabalho é a lei de progresso. O repouso é a pobreza da nossa percepção. Eu diria que essa mesa está em repouso, que ela é fixa. No entanto, os trilhões de átomos que nela se encontram são verdadeiros universos. Dentro das micropartículas, nós vamos encontrar o movimento acelerado, o nêutron, como foco de atração, como o Sol, o próton, em uma velocidade tremenda. E então nós vamos ver que essa velocidade chega a 70 mil quilômetros por segundo, para poder dar à matéria a ilusão dos nossos sentidos. E quando falamos, por exemplo, nas curas milagrosas de Jesus, não há milagre nenhum. As leis da física termonuclear explicam como as nossas células multiplicam-se. Desde que elas vivem em média de 28 a 32 dias, qualquer aceleração de partículas produz tumores. Qualquer desaceleração produz desequilíbrios. Então, o que fez Jesus com a sua força magnética? Fez acelerar o organismo doentio do paciente, que se recuperou. Fenômeno repetido nas materializações de Daniel Douglas Hall, da notável Elizabeth de Perrance, dos irmãos David Paul, de Eusápia Paladino. Não posso resistir, porque eu adoro Eusápia Paladino. Ela era analfabeta, adorava o bom vinho, era de uma região agradável, Nápoles, Dolce Nápoles, e era desabrida, ou desaberta, como se queira conjugar o verbo. E certo dia, o notável antropólogo italiano Cesare Lombroso, pai da antropologia, foi visitar a senhorinha Eusápia Paladino. O sol maravilhoso de Nápoles, seu céu azul. E ele chega à sala e pergunta àquela mulher simplória: é verdade que a senhora pode transportar um objeto de um lugar para o outro sem tocar? Ela disse: sim, é muito fácil. Para o senhor eu farei uma coisa melhor. Fez um transe às 10 horas da manhã e pelos orifícios naturais da face materializou uma mulher de baixa estatura, com um manto sobre os ombros, o chale, o cabelo penteado para trás e um pente à la sevillana, que ele estendeu os braços e gritou: Cesare filho mio, e começou a conversar com ele no dialeto da sua região. Estamos mais ou menos por volta de 1890. E César Lombroso dedica 30 anos para estudar Eusápia e os médios, e escreve ipsis verbis. Quando me recordo que nós, os cientistas, zombávamos do espiritismo, coro de vergonha por mim e por eles, porque eu também sou espírita. Os fatos convenceram. Diante dos fatos não existe contra-argumentação. Mas não somente ele. Homens da estatura de William Crookes, o pai da física na Inglaterra, o notável pai e o maior cientista do século XIX, que nos dá a metapsíquica humana, Charles Michel, e homens e mulheres extraordinários de todos os níveis, vêm falar dessa imortalidade, convidando-nos a uma nova era. Estamos no delmar de uma nova era.
À semelhança daqueles dias, disse eu as primeiras palavras, esses dias enfrentam os paradoxos. A mesma situação deplorável. Não é o Império Romano, é o Império do prazer que nos domina. É o individualismo. São as nossas paixões férreas que nos enjaulam dentro do nosso ego atormentado. A nossa sede de paz, a nossa necessidade de ventura. E as vozes espirituais proclamam: vinde a mim. Não vos preocupeis em vencerdes no mundo. Vencei o mundo. Jesus é o vencedor do mundo. Esse mundo do qual queremos vencer. E ele nos vence porque nos arrebata a morte. E o que temos, deixamos. Então vivemos um momento de transição espiritual. A Terra se prepara para um novo salto. Um salto ético. Um salto moral. Um salto tecnológico. O século XX foi da ciência. Pertenceu à tecnologia. O século XXI será o da beleza. Voltarão os clássicos. Já sentimos saudades de Beethoven. Já sentimos saudades de Bach. Sentimos saudades de Brahms. Mas também sentimos saudades de Chopin, o romântico. E de quantos outros. Ouvimos há pouco Xerxes, a grande ópera que nos deu o doce largo, que nos falou docemente da ternura de uma sombra, de uma árvore. Mas também sentimos saudade de uma música de Mendelssohn, a suave música do coração. Essa música do coração de Mendelssohn penetra os recantos mais profundos da nossa alma. E a beleza, depois da arte greco-romana, depois do Renascimento, depois da arte fotográfica, depois do modernismo, das doutrinas diferentes, do abstracionismo. Eu me recordo de uma amiga que tenho, que esteve no Louvre, e depois de percorrer o Louvre durante 8 dias, ela me disse: não vi nada demais, Divaldo. O que eu achei mais notável foi uma tela de um jovem estudante do lado de fora. E eu perguntei: mas como era a tela? Ela disse: bem, era apenas a tela, em branco. Então a gente chegava, olhava e dizia o que é, e ele dizia: coloque o que quiser. Você veja coisa fantástica. Eu disse: nossa, que coisa fantástica. Mas eu ainda prefiro, ao lado de Picasso, Rembrandt, ainda prefiro Leonardo da Vinci, Rafael, Sanzio, ainda prefiro Caravaggio, e também alguns modernistas, é claro. Mas eles estão de volta nessas crianças geniais que estão em toda parte. Cabe-nos a tarefa de preparar o futuro, de preparar a criança de hoje para os dias do amanhã. Cabe-nos construir a era nova que está em nossas mãos. A sociedade de amanhã será o que dela fizermos nos dias de hoje. Agora colhemos os frutos da ignorância, da liberação, dos frutos de ontem. Mas temos o amanhã, esse eterno e doce amanhã. Então, ao pensar na oportunidade de estar em nossa casa, enquanto víamos até aqui, elocubrei que deveria fazer um pouco de história, de passar pelas páginas do cristianismo para dizer: o Espiritismo não veio curar corpos que voltam a adoecer, veio curar almas, colocar em nós o sal da terra, porque o corpo é cheio de vicissitudes. São 3 bilhões de células que obedecem ao ritmo da mitose. É natural, portanto, que nós estejamos horas bem, horas não bem, horas más. Basta uma noite mal dormida e logo teremos um problema do fígado, a bilis no intestino, um estado diarreico. Basta que tenhamos o entusiasmo e tomemos um cálice de vodka. E de imediato nós teremos uma reação de esfogueamento. É um organismo, uma contrariedade, ou uma alegria. E naturalmente o riso estará estampado em nossa face.
e a plenitude tomará conta do nosso coração. É esse o Cristo de Deus que nós procuramos. Não aquele que nos dê sorte no amor, que nos arranje um emprego, que mate o nosso inimigo. Esse Deus que é meu. Então mata aquele miserável que me fez mal. Esquecido de que o miserável é meu irmão e é filho de Deus. E estamos na mesma barca. E na mesma barca, ou movimentamos os remos na mesma direção, ou naufragamos. Então surge uma filosofia nova, uma nova ética, uma experiência de viver. A felicidade é possível. Tente conquistá-la. Talvez pague o preço pela falta de hábito. Mas ser feliz é a nossa meta. E isso custa tão pouco. Basta amar. E lembrai-vos de mim, que venci o mundo, disse ele. Nesse momento, pois, histórico e grave, ao invés de maldizermos a vida e nos deixarmos atormentar pelas situações embaraçosas, tenhamos o entusiasmo de dizer: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz, de fraternidade, na estrada da redenção. Que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Muito obrigado. E por essa razão, aconteceu algo inusitado no período de Herodes o Grande. Nasceu Jesus. Preservando o seu poder e sabendo de que os 4 filhos mantinham o seu caráter, ele havia dividido a Palestina em 4 regiões. Tratava-se de uma tetrarquia, mas preferimos situar-nos numa delas, na Baixa Galileia. Israel está dividido em situações geográficas muito particulares. Ali está a região mais profunda do planeta terrestre, onde se encontra o Mar Morto. São 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Porém, acima, decorrente de águas delicadas que descem do norte pelas montanhas, está a Galileia. A Galileia é considerada uma região risonha e franca, região de pesca, de homens e de mulheres humildes. Cafarnaum, uma das suas cidades, é tipicamente a cidade de pescadores. Mas o mar, de onde se retiram os maiores alimentos, não só para a Galileia, mas também para outras regiões, é celebrizado porque aquele córrego que desce e que vai à região profunda de 200 metros abaixo do nível do mar, tem um volume de águas menor do que o da Baía de Guanabara. No entanto, pela sua situação geográfica, ele é passível de tempestades. De repente, verdadeiros tufões sacodem-lhe as águas, e a tempestade varre aquela região que se encontra praticamente dentro do vale. Mas a cidade de Cafarnaum é próspera, e na sua prosperidade acompanha as intrigas da corte. É naquela região que se escreverá a mais bela história da humanidade. Porque no mês de Nisan, do ano de 29 da nossa era, tratava-se de um sábado. E o hebreu reserva o dia de sábado para os cuidados espirituais. Desde a sexta-feira, às 18 horas, começa o sábado. Nenhuma atividade está prevista para ser permitida se a lei condena.
Mesmo uma caminhada, ela não pode ultrapassar determinado número de passos. Carregar um volume também tem o seu peso controlado. Mas os olhos de César acompanham essa Galileia humilde e revolucionária. Várias vezes na Galileia levantaram-se heróis que foram sufocados em sangue. Não fazia muito, um certo Judas Macabeu desejou levantar-se para, na condição de Messias, de profeta, expulsar aqueles que eram submetidos a Roma. E naturalmente execrado foi crucificado. A Galileia era mal vista, porque ao mesmo tempo era uma região de pouca cultura. O hebreu normal frequentava a sua casa religiosa, e ali era escola, era santuário político, era também vida social, até hoje. E a Galileia cada vez mais parecia não suportar a dominação de Roma. De repente, no sábado, pela manhã, há um certo ruído na praia. Uma movimentação inusitada parece anunciar uma festa não programada. O mar da Galileia é aureolado por uma praia de seixos, de pedras miúdas e de areia na tonalidade marrom. Árvores vetustas e venerandas projetam a sua sombra. De um lado, a grande cordilheira da chamada Decápolis, 10 cidades gregas que ficavam do outro lado, na maioria delas em abandono, mas no lado verdejante e fresco, em que a temperatura era tão agradável que por 2 vezes a rainha Cleópatra viera do Egito para desfrutar as bênçãos do verão. Aquela Galileia romanesca e doce, onde medram as flores miúdas e as mangueiras desajeitadas, salpicadas de frutos saborosos, é também a região silvestre da balsamina, do lírio do campo e das rosas de Sharon. A sua paisagem ainda hoje é caracterizada por um céu de turquesa, em que as nuvens andarilhas parecem aplaudidas pelo vento, que as sopra na direção do poente. Naquele sábado, portanto, era Nisan, março, abril, a barba desce-lhe ondulada sobre o tórax e mistura-se naqueles cabelos uma tonalidade do ouro velho ou dos latões, os metais sujos. Mas há uma ternura naquele rosto que penetra os corações. Não se poderia definir se era austeridade ou se era a inocência de uma criança. 2 olhos azuis colocados no céu da face parecem 2 estrelas que brilhassem numa noite escura. O nariz anguloso, com a característica hebreia e o queixo muito bem desenhado, dão-lhe a postura de um grande conquistador. Ele sorri, mas o seu sorriso é mais uma expressão de carinho sobre aquelas almas atormentadas que silenciam ante a dulce da magia do seu olhar. O seu olhar é tão suave como um perfume, e a sua voz, que agora se ergue, faz lembrar uma flauta, tocada à distância, que o vento traz os seus acordes. E ele, descerrando os lábios, ante o silêncio que se fez natural, disse: eu vos trago a minha paz. Não a paz que o mundo oferece, mas aquela paz que somente eu a posso dar. A paz do coração. A paz do mundo é resultado da guerra, dos conflitos, da dominação de uns sobre outros. Mas eu vos trago a dúlcima paz da tranquilidade. Eu venho trazer-vos a suavidade do reino dos céus, que está emboscado no próprio coração. As pessoas cerram os olhos. Ali estão leprosos, prostitutas, ébrios e aleijados. Ali está a ralé,
como se chama em hebraico, Am Haaretz. Não vale nada os homens da terra, aqueles que são deserdados de esperança e do menor carinho. E eles cerram os olhos e ouvem aquela voz que lhes penetra como um bálsamo, suavizando a ardência de feridas abertas e chagas vivas. A minha paz. A minha paz somente eu a posso dar. Porque para que ela penetre o amor como se for um unguento, que atravessando os poros da pele chega até a intimidade do coração, é necessário amar. E o amor é a fonte da juventude, é o... Passamos a palavra ao nosso irmão Divaldo Pereira Santos. Tá ligado? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias quase semelhantes a estes dias. A velha Palestina, desde o governo de Pompeu, fora entregue à Síria, e a submissão do hebreu tornara-se uma escravidão dolorosa. O legado sírio comandava as aspirações do povo que se acreditava elegido por Deus. As provações tornavam-se insuportáveis, porque o governo central de Roma conhecia as lutas internas daquele povo encravado no Oriente. Não poucas queixas chegavam daquele pedaço de terra aos ouvidos do imperador. Por outro lado, a comunidade hebraica em Roma desempenhava um papel de alta relevância. Herodes o Grande, que antecedera aqueles dias, fora colocado para submeter o hebreu ao tacão de um estrangeiro. Ele não era judeu, era asmoneu. E dessa forma havia uma luta político-religiosa entre o governante e os governados, para atenuar a situação desagradável. Herodes optara por casar-se com uma princesa muito simpática ao povo hebreu, mas que também era asmoneia. Tudo seguia no ritmo mais ou menos de pavor, porque Herodes, o Grande, experimentava uma situação deplorável na área psicológica. Portador de esquizofrenia, ele se tornara célebre pela crueldade, sendo analisado por Giovanni Papini, o emérito escritor italiano, como o homem mais perverso do seu século. Para manter-se no poder, não tergiversara em assassinar os próprios filhos. Tanto sopravam os ventos do inverno, como as primeiras manifestações de calor da primavera ridente e perfumada. Numa casa quadrangular, de pedra vulcânica, com algumas acomodações internas, há uma movimentação inusitada. A casa de um pescador, Simão Bar Jonas. O que equivale a dizer Simão, filho de Jonas? Ele é um homem de aproximadamente 40 anos, casado, vive com a própria sogra, não tem filhos, mas ele vem de uma tradição de pescadores que vai à 4ª geração passada. Ele é um homem de estatura, 1,70 m mais ou menos, de bíceps fortes. A testa é atrevida, a tez é queimada do sol. Os braços são resistentes de manejar as redes que atira com precisão nas águas encapeladas. Ali naquela casa, algo vai acontecer, porque a multidão acorre exatamente na casa do pescador e à sua casa,
Porque uma notícia correra de boca a ouvido. Não há melhor propaganda do que essa verbal. Quando você conta a alguém, se lhe pede segredo. O segredo naturalmente desmaia no próprio ouvido. E logo a voz da notícia repassa. A semelhança de um perfume delicado de um lírio do campo que a brisa esparge sobre um pântano fétido. Anunciava-se que chegara o Messias, mas o Messias era uma personalidade singular. Deveria chegar a Israel em um corcel branco para dominar as mentes. Cavalgando, ele traria um exército soberano para vencer Roma, humilhá-la e submetê-la ao talante de um novo rei, que estaria acima de todos os reis, Jeová. Jeová, cujo nome era proibido pronunciar, era naturalmente o Deus único de Moisés. Era o Deus de Jacó, de Isaac, os pais da raça. Dessa forma, de repente, quando a casa é invadida pela multidão, numa porta que dava para o mar, aparece uma figura peculiar, um homem de 1,74 m a 78 mais ou menos, esguio, pesando 70 quilos aproximadamente. A cabeleira é abundante e desce-lhe sobre os ombros. É nazareno. E o nazareno masculino não corta o cabelo nunca, nem também faz a barba.